Iniciando mais uma análise para comigo, eu vou analisar as principais notícias do Flamengo. Os principais sites do Brasil vão fazer esse pós-jogo entre Flamengo e Bahia, onde o Flamengo venceu por 1-0 contra o Arrascaeta. Jogo muito emocionante, um bom jogo se assistir, muito disputado, e também o juiz não colaborou com um jogo melhor ainda. Bom, primeira notícia do portal GE. Análise: modo Brits funciona, o Flamengo recupera a intensidade e ganha moral. Apostas de Felipe Luiz estão certas e o time tem atuação madura antes da decisão contra a LDU. Então a entrada do Bruno Henrique deu essa intensidade, esse modo Brits que ele falou, ali em cima dos zagueiros e no volante, que é onde tem a maior saída de bola. O Flamengo teve também problema nos volantes, teve que colocar o Everton Araújo e recuar o Gerson. Eu já tinha falado que Gerson, na minha visão, é volante, na visão de Felipe Luiz ele é um meia. E a entrada do Luiz Araújo deu aquela intensidade pelo lado de campo que Gerson não tá. Então o time do Flamengo com um time com a transição muito rápida entre meio, defesa e ataque. Eu gostei demais da partida, achei que teve volume. Perdi se assistir o primeiro tempo, mas vendo os melhores momentos, o gol do Michael, do Arrascaeta, começou com um cruzamento do Michael por Arrascaeta. Pode ver que o Flamengo tem feito gol assim de cruzamento ultimamente, quando o Botafogo de Pernambuco na Copa do Brasil fez um gol de cruzamento, apesar de Juninho, repórter Josué, fez o gol. E novamente um gol feito após o cruzamento, a Arrascaeta entra na área, o Pacho Arrascaeta em relação ao Bruno entra livre e cabeceia. Isso que quer dizer, eu vi após entrevista jornalistas perguntando se Bruno Henrique jogou mal. Se não tivesse Bruno Henrique ali, a Arrascaeta com certeza seria marcado e não ia conseguir cabecear tão livre após a jogada do Michael. Então ter um 9 ali tem essa questão. Sobre o Bruno Henrique, eu acho que taticamente ele fez um grande jogo, marcou, voltou na marcação. Isso cansa o atleta, mas ele fez bem essa função de marcar pressão. E além de ser o 9, é um jogador que está adaptando, deu muito certo no início do ano, então a crítica sobre o Bruno Henrique para mim é errada. Michael, Luiz Araújo, eu vejo também uma intensidade muito alta de subir e descer, legal. Michael, para mim, daqui a uns anos pode ser o camisa 10 numa troca com a Arrascaeta ali. Ele tem características de um camisa 10, sabe dar muito bem o passe, se movimenta bem, prende bem a bola. Então, no meu entender, é outro que pode ser uma mudança de posição a partir do ano, com o treinador que entra, que ele mude de posição. É aos poucos que vai pegando a característica de um camisa 10. Eu vejo esse recurso no Michael. A Arrascaeta está sendo um monstro. Eu acho que o time também ficou homogêneo, então cada jogador tem um destaque. A Arrascaeta está tendo o destaque dele. Everton Araújo fez uma proteção muito boa, ainda mais contra a expulsão do Gerson. Também ficou só com ele no volante e ele fez uma proteção muito segura ali na zaga, mostra amadurecimento para substituir futuramente o Eric Pucá. O Gerson como volante destruiu bem o jogo. Eu gosto do Gerson como volante, acho que ele e Tela Cruz estão no mesmo nível técnico. Saiu Tela Cruz, entrar o Gerson, não muda o nível técnico. Pode ser uma alternância de um para outro, jogo a jogo. Não vejo diferença entre os dois. Alexandre está uma proteção muito maior defensiva ao time do Flamengo que é Ayrton Lucas, no meu entender. O Varela, assim, eu também acho que tem dois laterais do mesmo nível, Wesley e Varela. Não vejo diferença entre um e outro no time do Flamengo. O Wesley pode ser mais agudo na transição, mas o Varela tem o cruzamento. Eu vi jogada que ele chega na linha de fundo, cruza bem melhor que o Wesley. Então há um mesmo nível técnico, questão mais de ritmo de jogo entre um e outro.
mas ele pode fazer essa alternância que o Flamengo não sentia dificuldade entre um e outro. Pode ver que normalmente nos últimos jogos a substituição dele é entre Wesley e Bahia, e para mim os dois estão no mesmo nível. A dupla ele manteve, Léo Ortiz e Léo Pereira, escândalo de jogo, confiança, ele confia nos dois, e dupla de zaga é isso, afinidade, entrosamento, um vacilador do outro, um corrige o outro, então ele confia nos dois, tem que continuar com os dois em campo. E o Rossi, um monstro ali atrás, esse é o time do Flamengo. A única coisa que eu gostei desse jogo, assim, com a expulsão do Gerson, ele prendeu o Alexandre e pôs o Luiz Araújo ali fazendo aquele ala. Eu creio que ele pode fazer isso mais em jogos de vista, onde o Flamengo tem que segurar para cá, porque o Flamengo tem um bom contra-ataque. Você vê o lance que deu aquele pênalti, que depois ele desmarcou o pênalti. Marcou não, quer dizer, o VAR chamou para avaliar, para mim foi pênalti, e daqui a pouco entrar na questão da arbitragem. Esse pênalti foi um lance de contra-ataque com o Luiz Araújo saindo da esquerda. Estou falando com dois alas. Você pensou o Luiz Araújo e o Wesley fazendo como um ala, também que tem um porteiro ofensivo muito grande. Em jogo onde também tem escola para cá, colocar 3 zagueiros, 3 volantes ali fechando da frente da área, 2 homens de atacante, Flamengo com 1 a menos, fez isso. Então imagine o Flamengo com os 11 completos, colocando para o Henrique Prato para puxar contra-ataque com 2 alas velozes. Então o Flamengo teria segurança defensiva e contra-ataque rápido. Isso é algo que o Felipe Luiz pode pensar nos futuros jogos do Flamengo. Vamos para mais uma notícia. Mijael ressurge após crítica e não sairá para outro time no país. O Mijael é um grande jogador, veio com essa fama, passou muito bem. A única questão que eu acho que ele perdeu a potência muscular por causa da lesão na coxa. Então creio que futuramente ele vai, tecnicamente ele cresceu demais, em velocidade ele perdeu um pouco de desempenho. Felipe Luiz cita convicção em trabalho no Flamengo, turbulência externa. Concordo com ele, acho que gostei demais da defesa dele, gostei demais de ouvir ele sobre o Bruno Henrique, sobre esse negócio externo. Ele tem total razão. O Flamengo só perdeu um jogo, empatou o outro. Essa turbulência de Paulo é externo, não interno. Gostei demais. Falou de outras coisas interessantes. Quem puder assistir, para não criar esse âmbito da imprensa assistindo do Flamengo, assista as coletivas do Felipe Luiz. Ele esclarece muito bem as questões sobre o time, sobre o seu pensamento. Então tranquiliza o torcedor que às vezes age na empolgação, principalmente na hora da derrota. Então é bom ouvir o pensamento do Felipe Luiz pós-coletivo. Ele vem e passa sua sabedoria corrigindo as suas questões. Vamos agora para a coluna do Fla. Porto garante que o Flamengo não fará loucuras na próxima janela de contratações. Vamos trazer jogadores se o pedido de valor não for tão alto. Ele sabe que o Flamengo vai estar atrás que o mercado sabe que o Flamengo vai ir atrás de jogador pro Mundial, então eles costuma aumentar o valor dos jogadores. Então o Flamengo não vai essa loucura, mas o Flamengo precisa sentir jogadores, algumas posições, jogadores experientes, no meu entender. Tipo um 9, precisa de um 9 experiente para ser o pivô, um cara rodado, um cara líder. Assim, se você contratar um 9 assim, você praticamente mata o Henrique. Então a escolha tem que ser bem cirúrgica. Isso aí tem treinador. Isso aí que eu estou dando aqui é sugestão, pensamentos que pode ser refletido no diretoria. Não estou dando nenhuma, colocando ninguém que
para colocar alguém vai ter que sair outra pessoa, então isso aí fica a cargo mesmo da diretoria e treinador, mas se eles acham se necessitam, tá? Deixar bem claro isso. O Arrascaeta, eu acho que tem que contratar também um camisa 10 mais experiente. Vendo o Everton Ribeiro hoje ontem atuando como camisa 10, eu vejo que pode ser um retorno, para ser uma troca de substituição de Arrascaeta por Everton Ribeiro. Mas tem outros nomes no mercado também muito valiosos que pode ser trago para o Flamengo, nomes de jogadores rodados. Já os extremos do Flamengo, eu acho que o Flamengo tem que apostar em jogadores novos, que tenham velocidade e saiba ser 1 contra 1. Acho que está necessitando isso. Por isso que eu gosto muito do Matheus Gonçalves. O Felipe coloca ele bem pouco, mas eu entendo porque ele precisa crescer taticamente. Isso aí é uma evolução que leva tempo. Você traz um jogador da Europa, ele tem essa noção tática, que o futebol brasileiro não consegue passar a categoria de base, esse conhecimento tático. Vamos para a próxima notícia. Flamengo renova com 2 jogadores. Flamengo acerta a renovação de contrato com goleiro e meio campista até 2030. São 2 jogadores da base. O Souza, que fez o gol contra o Botafogo, e o Léo Namanet, acho que é esse o nome dele, goleiro da base também, que esteve com o Felipe Luiz desde o sub-17. Então, o Flamengo renovando a base, torcendo que revele grandes jogadores. Tem bons jogadores, como falei, Everton entrou muito bem no jogo, o Azinho também entrou muito bem. Então, são jogadores que vão ser trabalhados. A gente tem que ter esse tempo de amadurecimento dos jogadores da base do Flamengo, que é muito importante para o Flamengo. Mais uma notícia: Flamengo pede valor astronômico para vender o Wesley ao Manchester City. Eu não concordo com esse valor astronômico. Eu acho que o Wesley é um baita lateral direito, um jogador de seleção brasileira, tem muita qualidade e é muito novo. Então ele está vivendo um amadurecimento. E na lateral direita, um jogador que se destaca num grande time como o Flamengo, consegue ser titular. Pode ver que ele barrou um jogador de seleção uruguaia, que é o Varela. Mostra que tem qualidade, que tem potencial, e a questão de só de amadurecimento para ser um baita lateral direito. Então não vejo como um valor astronômico, e sim um valor justo, como uma venda do jogador, da qualidade dele, do nível dele. Um jogador que tem muito ainda a crescer e a evoluir no futebol brasileiro e mundial. Então tá certinho, 45 milhões de euros. Eu ainda acho que até pouco. A última para fechar: Porto detona a habilidade no jogo do Flamengo versus Bahia e cobra. Isso não pode acontecer. Felizmente também o árbitro errou para mim demais. Preciso pegar a geladeira. Tanto o time do Flamengo, tanto do Bahia reclamaram. Para mim foi pênalti. Para mim tinha que ter expulsado o cara do Bahia. Primeiro, eu não vi a expulsão do Gerson como uma expulsão clara. Acho que você tem que entender o que é lance violento, o que é lance de jogo. Pisar errado faz parte. Ele não entrou para pisar o tornozelo do cara. Ele foi uma pisada na corrida, acabou pegando o tornozelo do cara. Como foi o caso do cara do Bahia também, que eu não vejo como entrada violenta. O cara do Flamengo travou a bola espirrou, o cara pisou no pé do jogador do Flamengo. Acontece, cartão amarelo, segue o jogo. Então eu acho que errou. Além do acréscimo de 13 minutos, foi tempo demais. Não foi justo esse acréscimo todo. Então, para mim, esse juiz precisa pegar uma geladeira, vai ser uma repaginada para retornar a apitar jogo de futebol. Outra coisa também que eu só tô vendo, e hoje eu tava vendo Barcelona e Real Madrid, como lá fora também o VAR é ruim.
teve bola na mão, teve lances lá que aconteceu. E como aconteceu no jogo do Flamengo, que o VAR fez ajudar, assim, não tá excremento. Eu já falei muitas vezes em outros programas muito passado, ano passado, que o Flamengo, a CPF, o negócio de pega aí juízes que já apitaram, que já conhece ali as quadrolinhas, sabe as malandragens, sabe as artimanhas, põe no VAR esses juízes aposentados que não conseguem apitar dentro de campo para ir pro VAR, que ali vão ter experiência para olhar o lance e analisar e ver se foi sem querer, foi por querer, teve intenção, não teve intenção, porque o cara já conhece ali nas quatro linhas, já viveu aquele mundo do futebol. Você pega um cara novado, põe lá em cima, o cara não conhece as regras, não analisa a intenção do jogador, isso aí prejudica demais o VAR. No meu entender, na minha pequenez, eu acho isso. Então, essa é a análise para comigo do Ana, mas eu volto com uma nova, se Deus quiser.